Boa noite, aqui é o professor Daniel. Hoje vamos falar sobre um caso clínico de um adolescente com problemas de comportamento. Nós temos hoje o DSM-5, que ele nos ajuda a perceber algumas características muito interessantes, muito importantes no, assim, para se fazer um diagnóstico, mas nós não devemos nos prender a diagnósticos, né? Nós devemos procurar entender todo o contexto daquela pessoa, né? Todo o contexto, assim, de uma forma sistêmica, né? Como que tem sido a relação daquela pessoa com o ambiente dela, né? No caso, o ambiente escolar, o ambiente na família, né? Então, mas o DSM-5 nos dá algumas informações, assim, o controle de impulso e da conduta que nós temos hoje, né? Nós temos o transtorno de oposição desafiante, né? O transtorno explosivo intermitente, transtorno da conduta, transtorno de personalidade antissocial, a piromania, a cleptomania. Nós temos outros transtornos que, de certa forma, não se enquadram muito bem nessas categorias, tá? Mas também são transtornos disruptivos do comportamento, né? Os transtornos disruptivos do controle de impulso, da conduta, incluem condições que envolvem problemas de autocontrole de emoções e de comportamentos, tá? Só para você saber um pouco sobre eles, né, eu trouxe aqui a contribuição do DSM-5. O que seria um transtorno de oposição desafiante? Seria um padrão de humor raivoso, irritável, de comportamento questionador, desafiante ou índole vingativa, com duração de pelo menos 6 meses, como evidenciado por pelo menos 4 sintomas de qualquer das categorias seguintes, e exibido na interação de pelo menos um indivíduo que não seja um irmão. O humor raivoso, irritável, né? Então, com frequência perde a calma, com frequência é sensível, facilmente incomodado, com frequência é raivoso, ressentido, tem um comportamento questionador desafiante. Então, frequentemente questiona figuras de autoridade, no caso de crianças e adolescentes, adultos, né? Frequentemente desafia assintosamente ou se recusa a obedecer regras ou pedidos de figuras de autoridade. Frequentemente incomoda deliberadamente outras pessoas, frequentemente culpa os outros por seus erros ou mau comportamento. Pode apresentar uma índole vingativa também. Então, ele foi malvado ou vingativo pelo menos 2 vezes nos últimos 6 meses. É claro que a gente sempre que vai analisar alguém, né, sempre que nós vamos atender, a gente tem que observar as comorbidades, porque alguns dos comportamentos que você percebe aqui, por exemplo, questionar figuras de autoridade, isso pode estar presente em outros transtornos também, né? Dependendo da idade, não seria um transtorno, né? Se, por exemplo, um adolescente, né? Ele está construindo a identidade dele, ele tem aquela necessidade de autoafirmação. Então a gente tem que avaliar se é uma questão mesmo da constituição da identidade dele, né? Inclusive ele dizer não, ele às vezes ser do contra, né? Entre aspas, e isso seria parte do próprio desenvolvimento dele. Então a gente tem que ter um cuidado para não patologizar tudo, né? Mas, enfim, esse transtorno de desafiador, de oposição desafiante, é muito comum. Crianças que xingam muito, que brigam, que não obedecem, tá? A gente teria também o transtorno explosivo intermitente, então há uma explosão comportamental, a pessoa ela age pelo impulso, assim, do nada vem aquela raiva e ela explode, ela não consegue controlar os impulsos dela, então ela agride verbalmente o colega, a mãe, o pai, o professor, então ela tem
acesso de raivas, injúrias, discussões, agressões verbais, ele pode expressar assim, muita grosseria, né, com as pessoas em volta. De certa forma, essa grosseria, essa agressividade acaba causando muita tristeza, né, muita decepção nas pessoas que estão em volta, tá? E um outro transtorno seria o transtorno da conduta. Então, a gente percebe uma pessoa, por exemplo, que provoca, ameaça, intimida os outros, né? Provoca não só pessoas, como animais também, gosta de uma briga física, né? Tem gente que acorda e já está querendo brigar, né? Ele está procurando isso, ele procura isso no trânsito, procura isso no bar, né? Então, na escola. É uma pessoa que ela geralmente é cruel com as pessoas, é cruel com os animais, né? Ela pode roubar, ela pode forçar alguém a uma atividade sexual, destruir alguma propriedade, invadir uma casa, roubar coisas, falsificar, enfim, isso seria um transtorno da conduta. Viola regras, né, foge de casa, falta aula com frequência, isso antes dos 13 anos de idade. Aí tem como a gente também determinar os subtipos, né? Então, por exemplo, com início na infância, os indivíduos apresentam pelo menos um sintoma característico do transtorno de conduta antes dos 10 anos de idade. Tipo, com início na adolescência, né? Os indivíduos não apresentam nenhum sintoma característico do transtorno de conduta antes dos 10 anos de idade. O início não especificado. Os critérios para o diagnóstico de transtorno da conduta são preenchidos, porém, não há informações suficientes disponíveis para determinar se o início do primeiro sintoma ocorreu antes ou depois dos 10 anos. A piromania é quando a pessoa provoca fogo, né? Então, por exemplo, você vê uma pessoa, né, na rua, né, numa avenida, e ali tem um caminhão carregando palha, carregando coisas que pegam fogo, ele simplesmente vai lá, acende o isqueiro, deixa o caminhão pegando fogo e sai correndo. E ele sente prazer nisso, né? Um incêndio provocado de forma deliberada, proposital, em mais de uma ocasião, põe fogo no lote dos outros, né? Explode escola, vaso sanitário de escola. A pessoa tem fascínio, né, por curiosidade, atração por fogo, né, prazer, gratificação. Ele alivia a ansiedade dele colocando fogo nas coisas, então isso seria piromania. A cleptomania seria aquele impulso exacerbado por roubar. A pessoa quer muito roubar, ela sente uma tensão muito grande, ela quer muito roubar, e o ato de furtar não é cometido para expressar raiva ou vingança e não ocorre em resposta a um delírio ou a uma alucinação. O ato de roubar não é mais bem explicado por transtorno de conduta, por um episódio maníaco ou por transtorno de personalidade antissocial. Então, assim, é interessante a gente verificar que, assim, realmente não é fácil você fechar um diagnóstico. É muito importante que a gente consiga estabelecer uma relação com o nosso cliente, com o nosso paciente, né? E tentar entender quais são as relações que ele estabelece no meio dele, seja na escola, no trabalho, na família, e a gente procurar eliminar todas as outras questões, né, antes de fechar um diagnóstico, tá? Então, eu trouxe para vocês um caso clínico. Maria, uma menina de 13 anos, 9 meses, começou a ir para a escola a partir dos 3 anos de idade. Ela mora com a mãe, de 42 anos, que está atualmente desempregada. O pai tem 39 anos, dirige um restaurante. Os pais dela se separaram quando ela tinha 6 anos, ela visita o pai semanalmente. O nível sociocultural da família é médio-alto. História do problema. A mãe relata que há alguns meses Maria está tendo um comportamento muito diferente, tanto em casa quanto na escola. Ela está sempre na defensiva, muitas vezes ela censura qualquer comportamento de sua mãe e a desafia em muitas ocasiões. Bom, só com essa informação dela desafiar a mãe, ela tem 13 anos,
a gente não pode dizer que ela teria um transtorno de conduta, muito menos um transtorno desafiador, opositor, né? Não. Vamos continuar na história aqui da Maria. Bom, segundo a mãe, a Maria tem sido uma menina sensível, obediente, com bom desempenho escolar, sempre mantiveram um bom relacionamento entre as duas, bem como a confiança. Alega que ela nunca exteriorizou os sentimentos e não mostrou mudanças ou atitudes negativas durante a separação dos seus pais. Bom, então, até então parece que é uma criança normal, ela teve um período de desenvolvimento normal, e ela não demonstrava agressividade, né, desobediência, assim, quando era mais nova, né. O relacionamento com o pai é difícil, pois a mãe relata que Maria não concorda com as visitas alternadas, eles têm dificuldades de se comunicar, ela tem medo de falar com ele sobre algumas coisas, porque esse pai, ele sempre, quando ela fala de alguma dificuldade na escola, o pai xinga ela, o pai acha que ela não tem competência, né? Eles sempre entram em atrito, tá? Então, quando ele pede ajuda a ela nos trabalhos de casa, nos estudos, ela fica chateada, grita com ele. Então, assim, a relação com o pai é sempre muito marcada com confusão, conflito, discussão, tá? A relação entre ambos os pais não são bons, eles têm discussões contínuas sobre pensão alimentícia e a situação da filha. Durante o curso, Maria começou a namorar um novo grupo de amigos da aula, e aí os problemas começaram, as discussões. Você continua com sua mãe, reclamações, desobediência, então o pai acusando a mãe, né, de deixar a filha namorar com aqueles meninos da escola, então, assim, sempre uma confusão. Então, mais tarde, ela teve problema com esse grupo de amigos, mexeram com ela, perseguiram ela na escola, até que a mãe proibiu de vê-los novamente. Maria continuou a ficar com o grupo de amigos nas costas da mãe, com mentiras contínuas. Bom, mentiras contínuas, será que isso é algum transtorno também? Não, vamos com calma, né? Vamos lá. Atualmente, ela mudou o seu grupo de amigos, mas os comportamentos problemáticos e discussões em casa continuam. Segundo a mãe, ela tem uma atitude passiva em casa e é rude. Não cumprimenta ou se despede dos membros da família, não realiza tarefas correspondentes e a comunicação com ela é praticamente inexistente. Tá? Tudo bem? O responsável contatou a mãe, né, com queixas de vários professores de mau comportamento, interrupções na classe, brigas de colegas, expulsões de classe. Os professores afirmam que Maria é uma pessoa muito boa, muito capaz de fazer o curso com boas notas, porém não tem tido resultados positivos, né, atualmente. Então, qual que seria o motivo da consulta? A mãe relata que o comportamento de Maria, tanto na escola e em casa, piorou consideravelmente. Essa é a mudança que incentivou a mãe para encontrar uma solução. Em casa, as brigas são contínuas. Na escola, sempre foi boa aluna até o momento, porém, vem recebendo punições contínuas e teve uma queda significativa em seu rendimento escolar. Então, esse é o motivo da consulta. Então, ela quer que essa menina comporte melhor, que ela vá bem na escola, que ela tenha um relacionamento melhor com os pais, né? Então, a avaliação do caso foi feita em 3 sessões, utilizou-se entrevistas, questionários de autorrelato, seriam uns inventários, né, de personalidade, e observação. Foi feita uma entrevista com a mãe, no caso seria a nossa anamnese, tá? Então você faz todo um levantamento da história de vida daquela criança, né? E você faz um levantamento aí de informações sobre o parto, sobre o contexto que eles viviam, né? Se fez alguma cirurgia, se não fez, se tem algum problema de saúde, né? A gente faz todo esse levantamento na anamnese. Então, em relação ao período de gravidez, parto e desenvolvimento de Maria, não houve problemas, operações sérias, ela só fez uma cirurgia para retirar as amígdalas quando tinha 8 anos. A sua mãe considera que ela tem uma boa dieta, que ela come bem, ela tem um bom apetite. E quanto às relações sociais, a mãe admitiu
ser culpada por não saber como reagir e como explicar as coisas para sua filha em muitas ocasiões. Hum. Então, com os primeiros dados que a gente tem aqui, a gente já percebe essa dificuldade da mãe em se posicionar enquanto mãe, em se posicionar diante do relacionamento dela, né? Quando a filha precisa de alguma ajuda, de alguma intervenção, né? E a mãe não sabe muito bem como lidar com isso, né? E há sempre uma reclamação, né, sobre o comportamento dessa filha. Mas antes, elas tinham uma boa convivência, né? Tinha uma boa convivência, ela sempre respeitou muito, ela sempre foi muito obediente, principalmente nesse período de infância. Agora ela está entrando na adolescência. É natural que haja algumas mudanças. Existem mudanças em relação ao corpo, em relação à percepção dos outros colegas. Então, observe que uma situação que desencadeou toda essa problemática foi o fato da Maria, né, essa menina, querer se envolver, né, com os coleguinhas lá da escola dela, e isso ser contra a vontade da mãe. O fato da mãe não conseguir dar um comando, né, uma orientação, e essa, essa filha acolher isso, receber isso, de certa forma desestabilizou essa mãe, percebe? Então, parece que essa mãe tem um pouco de dificuldade de lidar com isso, né? E é muito importante que a criança, adolescente, assim, que ele perceba o sentido daquele comando, né? Que aquilo vai ser bom para ele, né? Se aquilo não é significativo para ele, ele não vai agir, ok? Bom, foi feita entrevista com os professores também, né? Então, os professores concordaram que ela sempre tinha sido uma ótima aluna, sempre se comportou bem, mas no último ano isso mudou, tá? Aí foi feita entrevista com a menina, né? Com a garota. É, com o apoio de uma entrevista clínica para adolescentes, né? Então tinha um roteiro, né? Tinha um roteiro de, de entrevista. Uh, foi perguntado para ela se ela sabia o que era um psicólogo, que coisas em sua vida cotidiana ela gostaria de melhorar, ou seja, primeiro nós fazemos o atendimento com os pais, né? Depois a gente chama essa criança ou adolescente e conversa com ela, né? Aqui o que essa psicóloga fez foi fazer um enquadre. Então é você perguntar para a pessoa assim: você sabe o que você está fazendo aqui? Você sabe por que seus pais te trouxeram aqui, né? Você sabe o que é psicólogo? Ah, e psicólogo faz o quê? E então, eu estou aqui para conversar com você, para poder entender um pouco, né, da sua vida, né, o que está acontecendo, né? Esse aqui é um espaço seu, você pode ser quem você quiser, né? Você pode ser você, né? Ter liberdade de ser você, de expressar seus sentimentos, emoções, né? Então, você coloca para essa criança ou adolescente que ela a história dela é importante, ela é significativa para você. Você está ali para escutar, você está disposta a ouvir essa criança, né? E tudo que ela está trazendo ali para você, tá? A Liene está querendo entrar, mais alguém? É só ela pedir que eu aceito aqui. Bom, foi feita entrevista com a garota, então, né? E nesse momento ela reconhece que gostaria de mudar seu comportamento, que em algumas ocasiões isso não era bom, né, esse comportamento não era bom, isso levava a várias discussões, né. Agora perceba o seguinte, né, se a gente estivesse lidando com uma pessoa que tem um transtorno,
talvez ela não reconhecesse que isso estava sendo prejudicial para ela, né? Então, por isso que nós temos que avaliar todo o contexto, né? Como que a pessoa reage às nossas intervenções, o quanto ela está aberta para uma mudança, ok? Então, ela reconhece que precisava mudar o seu comportamento em algumas ocasiões, isso não era bom, levou a discussões contínuas. Com a mãe, ela também admitiu que gostaria de melhorar o relacionamento com ela e aumentar as notas da escola. Então, ou seja, a própria garota percebeu que tinha alguma coisa errada, né, que ela podia melhorar alguma atitude, né. Então, quais foram os instrumentos utilizados? Né, foram o inventário do estado de ansiedade de Spielberg, a escala de autoestima de Rosenberg e o inventário de depressão infantil. Aqui no Brasil, nós temos as escalas Beck de ansiedade, né, de ideação suicida, de depressão, né, a gente tem escalas de temperamento, né, são vários testes, tem testes de habilidades sociais, né, de habilidades sociais para adolescentes, desenvolvido pela Zilda Delprete. Então, nós também temos diversos testes que podemos utilizar aqui, testes de personalidade mesmo, tá bom? Então, uma análise topográfica, né? Verificou-se que os comportamentos problemáticos, as discussões, a atitude desafiadora e a desobediência apresentaram uma frequência média de 1 ou 2 vezes por dia, distribuído em qualquer momento, com duração total de 10 minutos. E esses episódios aumentaram ao longo dos finais de semana. E nós temos que lembrar que essa garota ela ia aos finais de semana para a casa do pai. Então, por isso que a gente tem que observar toda a dinâmica de funcionamento ali dessa família, tá? Para a gente perceber os comportamentos disfuncionais em relação com esse ambiente ali, ok? Uma análise funcional, né? Ocorreram comportamentos problemáticos em 2 níveis. No nível físico, ela tinha ansiedade, então isso acabava trazendo consequências para ela em questão de nervosismo, né? Muito estresse, dor de estômago, né? Já no nível cognitivo, os pensamentos recorrentes e persistentes que mantinham esse comportamento. Então, ela tinha vários pensamentos, né, que prejudicavam ela, né, pensamentos de negatividade, de rejeição, né, de talvez impotência, enfim, ela apresentava, né, esse tipo de pensamento e as consequências a longo prazo são desconforto e tensões gerais mantidas na casa após a discussão. Então, sempre tinha muita discussão, né? Então, ela se sentia muito ansiosa, tinha dor no estômago e pensava várias coisas ao mesmo tempo, não tinha um certo autocontrole em relação aos seus pensamentos, tá? E qual que seria a hipótese explicativa desse caso? Tá? Olha só que interessante que a autora chegou à conclusão aqui, a hipótese dela, né? As situações que geraram o problema foram limitadas a quando a menina teve que obedecer uma ordem e não quis, e mostrou uma atitude desafiadora. O nível de ansiedade da mãe estava elevado. Maria, ao conseguir o que queria após a discussão, se a mãe recusou, ela acabou fazendo. E, além disso, a mãe alegou não saber como resolver tais situações, o que significava um problema, desde que ela gritava diretamente com sua filha e, agindo como modelo para Maria, esta acabava fazendo a mesma coisa. Querem comentar alguma coisa, gente, até aí? Olha, as situações, né? Então, a ansiedade da mãe estava alta, quando a mãe
dava algum comando para Maria. A Maria não obedecia, ela não sabia o que fazer com isso. A Maria, percebendo essa situação, ela acabava sendo reforçada a isso, então ela sempre agia dessa forma. E quando a mãe não sabe lidar com essa situação e começa a gritar, faz isso, faz aquilo e tal, a filha começava a agir da mesma forma que a mãe, né, com toda essa agressividade, de certa forma espelhando essa mãe. Então, qual que foi o tratamento? Bom, ela se utilizou, né, da análise do comportamento, né, a teoria dela, mas foi bem interessante, assim, ela trabalhou 4 sessões, uma fase educacional, então foi trabalhado com a mãe e com a Maria como abordar diferentes situações e problemas através do gerenciamento das contingências, né, ou seja, o gerenciamento da situação ali, do ambiente, manejo das situações. Depois teve uma fase de intervenção que durou 5 sessões com a mãe, desenvolveu técnicas para resolver problemas, né, técnicas de modificação de comportamento, reforço negativo, positivo, né, e tratamento, né, como que foi feito? Então, uma última sessão, né, que seria a fase de prevenção de recaídas. Uma última sessão foi dedicada para avaliar as mudanças obtidas ao longo do tratamento, as técnicas aprendidas, estratégias para resolver questões futuras. A duração da intervenção foi realizada por 2 meses e meio, nos quais 10 sessões presenciais. Como resultado, os comportamentos perturbadores em casa e questões e desafios com a mãe haviam diminuído muito a frequência, com intensidade e duração, notavelmente após essa semana. O artigo que eu extraí esse caso, né, da Gil Iningues, intervenção em um caso de um adolescente com problemas de conduta, da revista de Psicologia Clínica com Ninhos e Adolescentes, da uma universidade Miguel Hernández de Elche, Alicante, da Espanha.